E a evolução que nós temos tido desde o dia 9 de março. Calma lá, vamos segurar esse vídeo aí com a fala do primeiro-ministro português, onde ele fala à nação portuguesa sobre o processo de flexibilização de Portugal, o que eles chamam lá de desconfinamento. É bom lembrar que Portugal, há 90 dias atrás, passou por uma situação muito dramática, com um pré-colapso hospitalar e um número de mortos diários muito elevado. Portugal, que tem pouco mais de 10 milhões e meio de habitantes, de repente se viu com um número de 300 mortes diárias. Só para vocês terem uma ideia, isso comparado ao Brasil, representa algo em torno de 3 vezes a quantidade de mortes diárias que nós tivemos agora no pico da pandemia. Então o governo português se viu obrigado a tomar medidas muito duras e medidas que resultaram 3 meses depois no controle da pandemia. Eu vou te contar essa história direitinho no final desse vídeo, se segura aí, fica até o final que eu vou te contar o segredo português para controlar a pandemia de Covid-19. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da notificação. Pois bem, na verdade, Portugal, no início de janeiro, teve uma situação de pré-colapso hospitalar. Como eu disse anteriormente, lá ocorreram praticamente 300 mortes por dia e eu vou mostrar para vocês nesse gráfico aqui do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde o pico que a doença teve em Portugal nos meses de janeiro e fevereiro, forçando o governo português a adotar medidas muito duras de controle da pandemia. Então, gente, esse é o site do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington. Eu coloquei aqui Portugal para vocês darem uma olhada e observe que o número de mortes em Portugal pela Covid-19 começou a aumentar no final de 2020, mas foi exatamente entre janeiro e fevereiro que esse número aumentou de maneira assustadora, forçando o governo português a tomar medidas muito duras. Observe que após as medidas, ali pelos meses de final de março e início de abril, o número de mortes se estabilizou e Portugal agora recentemente registrou 2 dias consecutivos sem nenhuma morte pela Covid-19, mostrando que eles controlaram o fluxo da doença, o fluxo do vírus no país. E basicamente como eles conseguiram isso? Adotando medidas muito duras, como eu falei anteriormente. Fecharam todas as suas fronteiras, as pessoas que chegavam de outros países tinham que passar 14 dias em quarentena antes de poder circular dentro de Portugal, fecharam escolas, faculdades, bares, restaurantes, entraram em acordo com empresários e empregados para garantir os empregos, promoveram auxílio emergencial para as pessoas que estavam em situação mais vulnerável e decretaram um rigoroso lockdown, mais um lockdown nacional para valer de praticamente 3 meses. Foram 2 meses e meio de um lockdown muito, mas muito duro em Portugal. E o resultado foi esse, eles conseguiram controlar a pandemia e o primeiro-ministro português anunciou o processo de flexibilização que por lá eles chamam de desconfinamento. Vamos ver aí uma parte do pronunciamento oficial do primeiro-ministro português anunciando o desconfinamento em Portugal. E a evolução que nós temos tido desde o dia 9 de março até ao dia 14 de abril é uma evolução claramente positiva, tendo passado de uma incidência de mais de 118 casos por 100 mil habitantes a 14 dias para uma taxa de incidência de 69 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Portanto, uma clara redução, no bom sentido, da taxa de incidência. Então note que no primeiro trecho do seu pronunciamento à nação do primeiro-ministro António Costa, ele fala que Portugal conseguiu em aproximadamente um mês, com o lockdown, com o confinamento, reduzir a taxa de incidência de novos casos da Covid-19 no país à metade. Eles passaram de aproximadamente 118 casos para cada 100 mil habitantes para pouco mais de 68 casos, 69 casos por 100 mil
habitantes, mostrando de fato que o isolamento, que o confinamento surtiu efeito em Portugal. Mas para além do confinamento, o governo português adotou outras táticas, passou a testar em massa a população, adquiriu uma grande quantidade de vacinas e passou a vacinar também em massa a população portuguesa. E os resultados começaram a aparecer. Vamos continuar ouvindo o primeiro-ministro português. A outra variável é a do ritmo de transmissão. E essa, infelizmente, não tem tido a boa evolução. Nós tínhamos um chamado R em 0,78 a 9 de março, hoje estamos a 1,05 e, portanto, estamos a dirigir-nos para o lado perigoso desta matriz. E vejo que é um governo comprometido com a transparência, comprometido com a ciência no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Embora o primeiro-ministro tenha no início da sua fala dito que Portugal conseguiu reduzir pela metade a taxa de incidência da Covid-19 lá em Portugal, ele se preocupa e externa essa preocupação à população com o ritmo de transmissão da doença, que acelerou no último mês. E por isso ele alerta a população nessa fala a seguir. É da combinação destas duas variáveis, taxa de incidência, ritmo de transmissão, que nós avaliamos os critérios de avanço ou não avanço para as etapas seguintes do processo de desconfinamento. Então veja que ele conclui, a partir de um comitê científico que orienta as ações do governo, que a combinação desses dois fatores, que é a taxa de incidência e o ritmo de transmissão, apontam para um cenário favorável que permita a flexibilização, a reabertura de Portugal, como eles chamam por lá de desconfinamento. Continua a ouvir aí a fala do primeiro-ministro português. Podermos, a partir da próxima segunda-feira, entrar na próxima fase de desconfinamento. O que é que significa entrar na próxima fase de desconfinamento? Significa, em primeiro lugar, que podem regressar ao ensino presencial os alunos do ensino secundário e do ensino superior. Significa também que as lojas de cidadão podem voltar ao atendimento presencial com marcação, que as salas de cinema, de teatro, as salas de espetáculo podem reabrir, cumprindo as regras que estavam definidas pela Direção-Geral de Saúde anteriormente, que os restaurantes e cafés e pastelarias poderão, para além do serviço de esplanada, ter também serviço de mesa ou balcão, não ultrapassando o máximo de 4 pessoas, e haverá lugar à abertura das lojas e também dos centros comerciais, independentemente da sua dimensão, mas, mais uma vez, tendo de cumprir as normas de lotação fixadas pela Direção-Geral de Saúde. E aí veja que diante desse cenário positivo, resultante do confinamento, da vacinação em massa e do controle das fronteiras em Portugal, o primeiro-ministro começa a anunciar uma fase de flexibilização por lá, de desconfinamento, com reabertura das escolas, reabertura das faculdades, reabertura de bares e restaurantes, cinemas, mas tudo com muita regra, inclusive com limitação da quantidade de pessoas que irão ocupar esses espaços fechados. Continua a ouvir o primeiro-ministro português. Por outro lado, os eventos exteriores, salvo indicação particular da Direção-Geral de Saúde, poderão ter lugar com um máximo de 5 pessoas por 100 metros quadrados. As modalidades esportivas de médio risco podem também ser retomadas, assim como a atividade física ao ar livre até ao máximo de 6 pessoas. Veja também que, inclusive, os eventos exteriores, como eles falam, que são eventos ao ar livre, como jogos de futebol, shows de música, atividade física ao ar livre, estarão, inclusive, liberadas em Portugal, salvo o comitê científico determinar alguma restrição. Vamos continuar ouvindo aí o primeiro-ministro. Relativamente aos casamentos e batizados e outras celebrações desta natureza, são possíveis com uma assistência máxima de 25% relativamente à lotação normal do recinto.
Casamentos, batizados, missas, cultos estão também liberados em Portugal, mas também com regras para essa liberação. Exatamente essas regras estão definindo o quantitativo de pessoas que poderão participar dessas atividades. E aí o primeiro-ministro finaliza a fala dele à nação da seguinte forma, e após a fala dele eu vou contar para vocês o segredo que levou Portugal a vencer, a controlar a pandemia. Acompanhe aí. A estes 13 conselhos, aquilo que nós desejamos é que tenham a evolução positiva que aqueles 8 tiveram e que, portanto, daqui a 15 dias não possam prosseguir na próxima etapa de desconfinamento. Então observe que ele fala que só é possível essa reabertura, esse desconfinamento a partir dessa avaliação positiva por parte do comitê, mas que esse comitê a cada 15 dias faz uma avaliação e orienta as ações do governo, ou seja, se a coisa voltar a apertar por lá, é possível que daqui a 15 dias, fazendo uma nova avaliação, eles possam determinar novas medidas de restrição por lá. E finalmente eu vou te contar qual foi o segredo português para controlar a pandemia. Simplesmente se abraçar com a ciência. O que o primeiro-ministro português fez foi um grande pacto de conciliação nacional. Ele inclusive uniu situação, oposição, empregados e empregadores, a sociedade civil, chamou os cientistas a participarem para montar uma grande força-tarefa no sentido de enfrentar aquela situação do início do ano. E apenas em 90 dias conseguiram controlar a pandemia. Repito que nas últimas 48 horas não foram registradas mortes pela Covid-19 em Portugal. Isso é a prova de que quando um governo se abraça com a ciência, quando ele adota os preceitos científicos na condução do enfrentamento da pandemia, os resultados aparecem. Portugal consegue, com isso, demonstrar ao mundo que é possível sim controlar a pandemia de Covid-19 utilizando preceitos científicos. Quisera eu que o Brasil tivesse um gestor da competência do Antônio Costa que pudesse aglutinar as instituições, aglutinar a nação em nome da defesa à vida e do enfrentamento da pandemia de Covid-19. Certamente nós estaríamos em outra situação. Nós estamos há mais de um ano com um número crescente de mortos pela Covid-19 e sem um plano de enfrentamento, sem uma unidade nacional, porque nosso presidente não é capaz de adotar posturas como a do primeiro-ministro Antônio Costa e como, por exemplo, da primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern, que é um outro exemplo importante de controle da pandemia pelo mundo afora. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário, não deixa de compartilhar e até a próxima.